E se o Império Romano sobrevivesse até hoje? Você já pensou como seria o mundo caso a queda de Roma nunca tivesse acontecido? Então você está no vídeo certo. Antes de começar, gostaria de agradecer aos membros de nível 3º Reich. Um salve para o Diego e para o Micronombo. Se inscrevam no canal e vamos para o vídeo. Sendo o império enorme que era, o Império Romano tinha vários problemas sobre a administração do seu vasto território, diferenças culturais e defesa, mas eu separei 3 motivos principais que geraram a queda do Império. O primeiro deles é a escravidão. A economia do Império era muito dependente da mão de obra escrava, e quando Roma parou com as expansões, o comércio de escravos diminuiu, levando também ao enfraquecimento econômico. Outro deles é a sucessão instável e o despotismo dos líderes. Ao longo da história do Império, ele se dividiu várias vezes, com as regiões brigando entre si, além da instabilidade que isso gerava, acontecendo vários assassinatos de imperadores ao longo do tempo. E por último, mas não menos importante, a cunhagem de moeda pobre, que gerou a inflação e aumentou os preços, colaborando para a instabilidade do Império. Indo para a linha do tempo, Augusto César e posteriormente Adriano conseguem estabelecer um sistema estável de sucessões, criando várias outras leis que regulariam a autoridade dos imperadores sobre Roma, impossibilitando coisas como a divisão do Império entre herdeiros. O exército seria reformado para garantir a sucessão do nomeado. No século I ocorre o surgimento e, a partir daí, o espalhamento do cristianismo. Nessa realidade, eles ainda seriam perseguidos da mesma forma, mas as coisas começariam a mudar em 313, com o imperador Constantino, o Edito de Milão, que garantiu a liberdade religiosa aos cristãos do Império. A partir daí, a religião foi se institucionalizando. Esse período seria uma boa oportunidade para diminuir a escravidão, já que o cristianismo sempre foi contra a escravidão. E assim como aconteceu anos mais tarde na nossa realidade nos reinos medievais, muitos escravos seriam libertos, e o sistema de escravidão seria substituído pelo sistema de servidão, que era muito mais humano e eficiente. Isso impediria revoltas e empobrecimento generalizado que aconteceu na nossa realidade. Com o Império estando em uma boa situação econômica, militar e política, não haveria necessidade de gerar inflação para pagar a política do pão e circo. A corrupção também seria menor, e o governo iria conseguir custear o exército, assim conseguindo segurar as invasões bárbaras. Com essas mudanças, o Império Romano iria ter uma sobrevida, permitindo que eles sobrevivessem durante as eras. No século VII, surgem os califados, primeiro o Rashidã e que depois se transformaria no Omíada. Os romanos já estariam com dificuldades combatendo o Khanato Avar, as tribos germânicas e o Império Sassânida. Então o califado aparece e simplesmente engole os sassânidas e começa a atacar a região do Levante. E não teria muito o que fazer, eles dominam toda a Península Árabe e partes da África, mas os romanos conseguiriam resistir na importante Cartago, já que eles seriam mais fortes que os bizantinos, e algo como a invasão islâmica da Ibéria nunca aconteceria. Ao longo dos séculos aconteceriam várias batalhas sangrentas nas fronteiras dos dois impérios. E sim, uma hora ou outra os romanos voltariam a se expandir, já que quanto mais tempo passasse, as tribos germânicas iriam encher mais o saco. E então, com o apoio dos francos e outros federatium, eles iriam realizar a mesma expansão que Carlos Magno fez na nossa realidade, estabelecendo uma série de estados tampões e oferecendo um reino autônomo para os francos. Eles também reconquistariam a Dácia, para deter os búlgaros que estariam imigrando para a região nessa época. O mesmo também aconteceria na Bretanha, onde a tendência seria a completa dominação da ilha. Isso não seria rápido, seria ao longo dos séculos. Por volta do ano 1000, o califado já teria se fragmentado, e os romanos dominariam novamente o norte da África, e outros reinos já teriam se organizado na Europa, como os países nórdicos, Polônia e Rus Kiev. É difícil saber qual seria a relação do Império Romano com cada um desses reinos, mas haveriam alguns agressivos e outros aliados, e os romanos poderiam fazer uma aliança, por exemplo, com a Polônia, caso os Rus tentassem invadir o Império. Então esses novos reinos não seriam desafios tão grandes. Ao longo do tempo, o latim inevitavelmente se separaria. Claro, não tanto quanto na nossa realidade, mas o latim vulgar ficaria cada vez mais vulgar. E isso seria um desafio para o Império, que teria que abranger todas essas novas línguas no sistema militar e político. No século XIII, o Império Mongol invade a Europa, chegando até as fronteiras romanas e gerando uma grande guerra.
e as legiões teriam que combater a cavalaria mongol, assim como Atenas impediu o avanço persa eras antes. Por sorte, o Império Mongol se fragmentaria por questões internas, e essa grande ameaça teria sido como um susto. Mas outra ameaça ainda maior surgiria do Oriente, a peste negra, vinda das rotas de comércio. Nessa realidade, os romanos conseguiriam lidar melhor com a doença. Sim, haveria uma grande crise econômica e muitos mortos, mas eu não acho que chegaria a 1/3 da população, já que os romanos eram bem mais higiênicos, mais tecnológicos e teriam mais controle sobre o seu território, impondo quarentenas à força. Seguindo para a Era dos Descobrimentos, eu acho que ela seria atrasada, já que os romanos sempre ficaram mais no Mediterrâneo. Mas sim, uma hora ou outra os romanos fariam alguma expedição no Atlântico e chegariam nas Américas. Porém, eu não acho que eles chegariam conquistando tudo, já que eles já têm um império enorme na Europa. Então eles provavelmente fariam pontos de comércio e aliança com as tribos da região, oferecendo um pouco de tecnologia. Mas sim, haveriam territórios ultramarinos espalhados pelo continente, mas não seria nada comparado com o que aconteceu na nossa realidade, e impérios como Azteca, Inca e os Iroqueses poderiam sobreviver. Na verdade, os impérios ultramarinos europeus não existiriam ou seriam bem raros, já que os romanos não teriam motivo. Manter a parte principal do império já era difícil, imagina ter que invadir a Índia, a China. Poderiam acontecer navegações e migrações latinas para lugares como Austrália, Brasil, Argentina e Estados Unidos. Mas os romanos não se importariam com essas colônias. Séculos depois, ocorre a descoberta da máquina a vapor. Com a sua população gigantesca, Roma seria pioneira na industrialização, iniciando assim como na nossa realidade com a indústria têxtil e posteriormente metalúrgica, elétrica, etc., aumentando exponencialmente a economia do império. A criação das ferrovias e dos telégrafos também tornaria a manutenção do império mais fácil. Durante o século XX, os romanos veriam o aumento da democracia e da autonomia. A população já seria instruída. A Europa seria um lugar mais estável, já que os romanos seriam os mais poderosos e iriam impedir qualquer grande poder de se formar. No resto do mundo veríamos poucos territórios europeus. A China continuaria até os dias de hoje, talvez ainda fosse a Qing, ou outra dinastia, ou uma ditadura, enquanto a Índia seria dividida em alguns estados. Culturalmente, as línguas latinas seriam bem mais parecidas entre si, e seria bem mais fácil aprender qualquer uma delas. O alemão e o inglês seriam línguas latinas. O mundo poderia ser mais evoluído tecnologicamente, ou não. Isso depende da gestão do império ao longo do tempo. Coisas como a bomba atômica, corrida espacial e as guerras mundiais não iriam acontecer. Algo como a reforma protestante não iria acontecer ou seria menor, já que os imperadores não dividiriam o poder com a igreja. Então a religião deles seria a católica romana, se expandindo para os países vizinhos. Os romanos seriam a maior potência do mundo, com uma população de mais de 300 milhões de pessoas e um PIB de mais de 20 trilhões. É claro que a história deles seria bem mais complexa. Poderiam haver golpes, guerras civis, revoluções como a francesa, mas no geral seria isso. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Um salve para os membros de nível 1º Reich, PLC Mapas e PTBR Vitor. Se torne você também membro por apenas R$ 2,99.